Lorival Santana, nosso analista internacional, está aqui no estúdio e certamente passou por experiências assim, né, Lorival? Infelizmente, muitas vezes. De ver mísseis se aproximando e ouvir o barulho, muitas vezes sentir a terra tremendo. Nessa hora você busca proteção, mas sabendo que nem sempre a proteção é eficaz. Não, de forma alguma. O míssil é muito grande, né? E a gente não sabe exatamente onde ele vai cair. Então, você não tem nenhum controle sobre a situação. E essa é a experiência que é emocionalmente construtiva, né? Você poder conviver com não ter controle de uma situação, isso é uma lição para o resto da vida. Você não sabe quantos outros mísseis virão, você não sabe nada e não tem as informações que são cruciais para saber se você sobreviverá ou não. Imagina a experiência de viver numa região como essa, onde os mísseis chegavam do Hamas, da faixa de Gaza, chegavam do sul do Líbano, vindos do Hezbollah, e agora, pela segunda vez, a gente tem o registro de ataques vindo de uma terceira frente do Irã. E como eu estava falando com o Michel Gavendo, num volume muito maior agora, Lorival, com armas muito mais poderosas. Exatamente. Eu vejo uma diferença importante entre o ataque de abril e o ataque de hoje. Você se lembra, minha análise, que inclusive eu discordei de outros analistas, existem duas leituras sobre o ataque de abril. O ataque foi, digamos, cronometrado na minha leitura, deixo isso bem claro, para que não ultrapassasse, não penetrasse o Arrow, a flecha, né, que é o principal sistema israelense para mísseis de longo alcance. De defesa, né? Exato. Por quê? Porque primeiro eles dispararam os drones, eu até tenho os números aqui, isso em abril, né? Primeiro vieram os drones que levam 8 horas para chegarem a Israel, de Irã para Israel, então já era um aviso, né, para que o sistema ficasse em máxima prontidão. Depois foram disparados os mísseis de cruzeiro, que levam entre 1h30 e 2 horas, e só no final, e foi um número grande, 120 mísseis balísticos que levam de 12 a 15 minutos. Mas o sistema já estava todo em prontidão, né? E o mais importante, os civis protegidos em bunkers, todo esse sistema de proteção dos cidadãos e até dos militares e dos ativos militares. Dessa vez, como você disse, foram 180 mísseis balísticos disparados quase simultaneamente. E foi por isso que eles realmente conseguiram, alguns deles, passar pelo Arrow e pelas outras camadas, o estilingue de Davi e até o domo de ferro, que não é feito para isso. O domo de ferro é feito para mísseis de curto alcance e o estilingue de Davi médio alcance. Arrow é para os mísseis balísticos, porque eles saem da atmosfera e voltam. Eles são os mais rápidos porque eles têm um disparo, uma propulsão muito forte no disparo e depois eles fazem uma curva balística, que é o máximo de otimização de velocidade e de ganho de aceleração. Ele sobe muito para quando descer com mais velocidade. Curva balística. Já os de cruzeiro, eles são autopropelidos e são teleguiados. Então, eles formam uma... Aqui são os sistemas de defesa de Israel. O sistema SETA, o estilingue de Davi e o domo de ferro que você falou para mísseis menores. O sistema SETA é o que pega os mísseis maiores. Como foram utilizados hoje? Eu traduziria Arrow como flecha, né? Mas tudo bem, pode ser, porque é mais militar, flecha. Sim, né? sim. Exato. Então, o sistema flecha é o sistema, o Arrow, é o sistema, foi concebido para proteger Israel dos mísseis iranianos. E ele é tão eficaz, foi desenvolvido junto com a Boeing, que a Alemanha está comprando um sistema de Israel, feito por Israel, né? Aí você tem o estilingue de Davi, que é de médio alcance, que são para os do Hezbollah. São para mísseis e foguetes do Hezbollah, e o domo de ferro para os foguetes da faixa de Gaza, do Hamas. Mas quando houve o ataque do 7 de outubro, a gente sabe que Hamas disparou tantos foguetes ao mesmo tempo que escapou o domo de ferro. O domo de ferro não conseguiu pegar todos. O sistema Flecha hoje conseguiu interceptar todos os... Não conseguiu. Ele conseguiu o Irã conseguiu sobrecarregar o sistema. E aí você pode... É claro, o Irã tem 3.000 mísseis balísticos, 3.000. É claro que se o Irã quisesse fazer um ataque em escala total, seria muito maior. Mas o que aconteceria com o Irã depois disso? Israel é uma potência nuclear. Viraria pó, o Irã. Israel nem consultaria os Estados Unidos. Obliteraria o Irã da face da terra com armas nucleares, o que realmente eu espero que nunca venha a acontecer. Mas
mesmo com armas apenas convencionais, aí sim, com a ajuda dos Estados Unidos, talvez do Reino Unido, Israel teria também uma capacidade de grande destruição sobre o Irã. O Irã sabe perfeitamente disso, então ele dosa a sua resposta. Mas foi uma resposta diferente da de abril. Abril era uma resposta estratégica, apenas um recado, depois do ataque, do bombardeio do consulado em Damasco. Desta vez, depois do assassinato de Haniyeh e, sobretudo, desse bombardeio contra o Hezbollah, que é o principal grupo armado irregular do Irã, o Irã quis dar uma resposta muito mais robusta hoje. Esse é o Lorival Santana, que vai ficar com a gente no Prime Time para nos ajudar a entender um pouco mais. Depois mostraremos um mapa aqui da região, como esses mísseis voaram quase 1.600 quilômetros para atingir Israel. As forças terrestres israelenses já avançando no sul do Líbano e a tensão continua na cidade de Beirute e no país Líbano como um todo. Muito obrigado, Lorival.